Olá, galera! Tudo bem? Eu sou Camila Barreto, sou acupunturista e hoje eu vou falar sobre como você poderá atuar com os 5 elementos na auriculoterapia para potencializar os seus resultados. Afinal de contas, quando o paciente vem para uma sessão de auriculoterapia, ele já procurou muitas outras alternativas, já tentou tratamentos médicos, outras terapias, não teve êxito e normalmente ele já vem cansado de tanto tentar. Então, o nosso tratamento tem que ser assertivo para dar esse conforto que o paciente precisa. Bom, mas antes de a gente começar nesse assunto, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar e deixar aqui embaixo nos seus comentários qual a sua opinião sobre o tema que nós vamos abordar. Bom, a auriculoterapia chinesa ela é baseada na teoria dos 5 elementos. Os elementos são relacionados a características da natureza, como por exemplo, um fogo, madeira, água, metal, terra. São elementos que quando eles foram nomeados na medicina chinesa se fez uma analogia às características mesmo desse elemento. Então, por exemplo, quando falamos no elemento madeira, nós pensamos numa árvore. E daí a gente busca nesse paciente o quê? A gente pensar num perfil bioenergético de madeira. A gente vai ver um paciente que, assim como uma árvore, ele cresce, se expande. Então, normalmente é uma pessoa muito expansiva. Como uma árvore que se movimenta com o vento, é uma pessoa que é dinâmica, que é criativa, que é planejadora. Porém, em madeira, nós temos uma palavrinha que eu falei aqui antes, a fúria do vento, não é mesmo? O vento, quando é só uma brisa, tudo legal, né? Tudo flui. Mas um vendaval que entra dentro da casa da gente faz bagunça, derruba tudo. E é essa analogia que a gente faz da invasão de vento no nosso organismo. Então a gente lembra aqui de uma doença que traz sintomas ferozes, sintomas agudos, até podemos dizer assim. E daí, pelos 5 elementos, nós vamos vendo que cada elemento ele rege determinadas partes do corpo. Então, já que estamos citando o exemplo de madeira, vamos lá para madeira. Madeira rege fígado, vesícula biliar, músculos e tendões quando falamos em força, olhos e unhas. Então, nessa invasão de vento, o que nós teremos aí, o que pode se manifestar no corpo? Doenças e desequilíbrios nessas partes. Então, a pessoa com desequilíbrio em madeira tem as unhas quebradiças, ela tem uma tendência a ter tendinites, bursites, contraturas musculares, pontos de tensão, pela invasão de vento, essa agitação de energia, a enxaqueca, porque o vento traz essa energia de bagunça, de dor, de algo que sobe, então a gente remete à enxaqueca. E assim a gente consegue identificar quando um desequilíbrio é em madeira. Então, nessa mesma lógica, a gente vai seguir nos 5 elementos. Para que a gente possa ter clareza para diagnosticar o nosso paciente dentro dessa teoria dos 5 elementos, a gente tem que saber o básico, que é conhecer a fundo as características de cada um desses elementos. Esses elementos eles têm características não só físicas, mas também emocionais. Como, por exemplo, aqui seguindo a madeira, a emoção de desequilíbrio, ou eu não gosto de falar de desequilíbrio, A emoção de madeira é a raiva. Eu não gosto de falar de desequilíbrio, pois a raiva não é um sentimento ruim, não é uma emoção ruim. Ela é ruim quando ela não é canalizada da forma correta. Pois a raiva na gente é o que faz a gente defender as nossas ideias, ir em busca dos nossos objetivos, ser competitivo nos nossos negócios. Essa competitividade vem da raiva. Uma pessoa com deficiência em madeira, ela é apática, ela não vai em busca dos seus objetivos, não briga pelos seus ideais.
E quando eu falo brigar, não precisa sair batendo em ninguém, como são os esquentadinhos de madeira, né? Não precisa sair brigando, enfim. Mas se posicionar com as suas ideias, né? Ir a fundo, não desistir, colocar em pauta os seus planos. Sendo assim, gente, o que eu falo sempre para os meus alunos, quer ser um bom auriculoterapeuta, no mínimo, domine os 5 elementos. Faça uma tabela dos 5 elementos com todas as características. Falando de cor, por que é importante saber a cor? A cor de madeira é verde, uma pessoa com desequilíbrio em madeira tem a face esverdeada. Então essa é uma forma de que em poucos minutos o seu paciente chegando ali na sua frente, no consultório, você já tira de letra que tem uma característica de madeira, aquele desequilíbrio. Saber também da expressão, a expressão de madeira é o grito, o paciente com desequilíbrio em madeira fala gritado. Saber dos alimentos, do horário do dia, quais as estruturas do corpo a qual ela abriga, né? De que forma nós podemos atuar com madeira, qual é o exercício físico ideal para madeira. Gente, dá para viajar fundo nos 5 elementos. O objetivo desse vídeo não é detalhar cada um dos elementos, mas sim de trazer esse despertar da importância que é estudar em profundidade esses 5 elementos. Porém, para quem ficou até o final aqui, eu vou dar um brinde aqui, vou deixar para vocês fazerem um print na tela de uma tabela completa dos 5 elementos. Prepara aí o print, faz o print, dá uma analisadinha na tabela e depois comenta aqui no vídeo se tem mais alguma característica que você acrescentaria ou alguma característica que você vê de uma maneira diferente. Gente, para finalizar, estudem, afiem, amolem o machado, afiem o machado. Lembra daquela historinha do velho lenhador que competiu com o jovem lenhador que gastava energia para cortar uma árvore, levou 6 horas gastando energia cortando uma árvore, quando o velho lenhador, com muita experiência, passou 5 horas amolando o seu machado para então, com um golpe certeiro, cortar essa árvore. Estudar os 5 elementos é afiar o machado. Então se prepare, estude, esteja pronto para ser o melhor terapeuta para o seu paciente. Se quiser saber mais sobre medicina tradicional chinesa, sobre a auriculoterapia na sua essência, venha conhecer o método auriculoterapia em um ponto. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!